E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito. Oi, gente, tudo bem com você? Para nós, cristãs e cristãos, estamos aí já na caminhada quase que da metade da quaresma. E junto com ela, praticamente quase que a metade também da campanha da fraternidade. E é sobre ela que nós vamos estar conversando nesse programa. Continue conosco. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade que cada um de nós fomos criados e criadas por Deus. É para a liberdade que existimos. É para a liberdade que devemos promover a vida também das outras pessoas. É para a liberdade que devemos unir fé e política, fé e vida. Por isso, minha irmã, por isso, meu irmão, que cada um de vocês aproveite bem esse nosso programa de hoje e procurem divulgar ao máximo aquilo que ele para você significa. Que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Peço desculpa aos meus ouvintes, a você, a cada um de vocês que nos acompanha através do YouTube, o nosso programa Evangelho e Cidadania. Já há algum tempo, praticamente quase que 2 semanas, eu estive ausente. Me desculpe, mas realmente foi a agenda muito carregada, inclusive por conta até do meu grande empenho na campanha da fraternidade esse ano. Desculpe, tá bom? Bola para frente, cabeça erguida, toquemos o nosso programa adiante. Até porque no último dia 20 foi o Dia Mundial da Felicidade. Você sabia que a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou há 2 anos o Dia Mundial da Felicidade, a ser comemorado dia 20 de março de cada ano. Por ocasião, nessa oportunidade, eu pergunto a você: você se considera uma pessoa feliz? Você conhece outras pessoas felizes? Qual o critério para você dizer, hoje eu estou feliz, hoje eu posso dizer que sou uma pessoa feliz? A felicidade, qual é o critério que a gente usa para medir se uma pessoa está ou não feliz? É felicidade econômica? É felicidade familiar? É felicidade afetiva? Enfim, qual é o conceito de felicidade que a gente tem? Valeria a pena até a gente perguntar, não é? Felicidade é apenas um sorriso Colgate por aí afora? O que é ser uma pessoa feliz? Tem tudo a ver, inclusive, com o tema da campanha da fraternidade desse ano. Pessoa liberta, pessoa não escravizada, não é mesmo? Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. Muito brevemente eu lembro ainda mais 3 importantes datas referenciais para a nossa educação de cidadania, para nós que procuramos construir a cidadania a partir do Evangelho e enxergar a mensagem do Evangelho a partir da ótica da cidadania, claro, da fé, porém também da cidadania. Nesse mesmo sentido, eu lembro que no último dia 21, nós comemoramos o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Vale a pena a gente estar se perguntando, a gente é racista? Você faz discriminação de pessoas por causa da raça? Olha lá, hein? Discriminação racial, discriminação racial é crime, hein? Discriminação racial é a contramão daquilo que é a vontade, daquilo que é o projeto de Deus. Portanto, vale a pena nós estar nos perguntando, hein? Como é que a gente valoriza, considera as pessoas de outras raças? Já o último dia 22 foi comemorado o Dia Mundial da Água. A gente fala tanto sobre o meio ambiente, a gente fala tanto sobre violência, tanto sobre segurança,
tanto sobre educação, e me parece que a gente fala pouco sobre a água. É muito importante a água para a nossa saúde, a água para, enfim, todos os seres vivos necessitamos de água. E água com qualidade, hein? Você cuida bem da água na sua casa? Você filtra, no mínimo filtra a água? Você é daqueles que cuida bem das nascentes das águas? É bom, é necessário nós estarmos sempre nos perguntando a respeito do nosso cuidado para com a água. A água é um direito humano fundamental. A água é alimento e, como tal, é um direito humano fundamental. Eu lembro ainda que no dia 24 de março nós celebramos o dia do martírio, o dia do assassinato de Dom Oscar Romero. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação Frei José Fernandes. Minha irmã, meu irmão, acolhamos a palavra de Deus, hoje tirada da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 7, dos versículos 23 e 24. Repito, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 23 e 24. Assim diz o missionário Paulo: alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Não se torne escravos de pessoas humanas. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que se encontrava quando foi chamado. O próprio missionário Paulo é um convertido e, como tal, ele nos ensina que não deve existir servos e senhor, servos e patrão. O único Senhor é Jesus Cristo. Todos os demais devemos ser seres livres, seres libertos. Submeter-nos apenas a Deus. Paulo, ele ensina que a comunidade cristã deve ser uma sociedade igualitária e, como tal, todas as pessoas são chamadas a serem livres. Escravos, nunca. Como diz a campanha nacional de combate ao trabalho escravo: escravo, nem pensar. Nunca, jamais. É importante a gente sempre estar lembrando que quando a gente luta pela libertação econômica, a gente luta pela libertação social, a gente está possibilitando com que a pessoa tenha dignidade. As condições, pois, de ordem econômica, social, política e cultural ajudam as pessoas a serem mais humanas.
Por quê? Porque a liberdade, a libertação das condições, das injustiças sobretudo, promove a liberdade e a dignidade das pessoas. Nos ensina já todas as lições que a gente tem da história da salvação. Todo o texto base da campanha da fraternidade desse ano vem insistir essa mensagem. A libertação das injustiças promove a liberdade e a dignidade da pessoa. Por isso, sejamos mensageiros da libertação das pessoas. Sejamos missionários da liberdade. Que Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança e a sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, para a liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Há tanta gente que ao buscar nova alvorada sai pela estrada procurar libertação. Mas como é triste ver ao fim da caminhada que foi levada a trabalhar na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E quantos chegam a perder a dignidade, sua cidade, a família, o seu valor. Falta justiça, falta mais fraternidade, para libertá-los para a vida e para o amor. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Que abracemos a certeza da esperança, que já nos lança nessa marcha em comunhão, pra novo céu e nova terra da aliança, de liberdade e vida plena para o irmão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos a alguns dados, alguns números sobre o tráfico humano. A campanha da fraternidade pede que a gente identifique a existência do tráfico humano e denuncie. O primeiro passo, portanto, é identificar. Você que tem essa dupla tarefa, mas não só você, eu, todos nós, identificar a existência do tráfico humano e denunciar essa condição de tráfico humano. Vejam bem, a gente sabe que a história do Brasil, ao longo dela, mais de 5 milhões de pessoas africanas foram traficadas para o Brasil. E isso com o amparo da lei. E o pior ainda, cá entre nós, hein? Eu devia falar bem baixinho, mas eu falo alto para que todos ouçam. 5 milhões de pessoas africanas traficadas para o Brasil
aqui no Brasil com bênçãos da religião oficial na época católica. Eu lembro ainda que nos últimos 20 anos foram libertados aproximadamente, segundo os nossos estudos, 47 mil pessoas, envolvendo mais ou menos aproximadamente 2 mil estabelecimentos, sendo empresas, indústrias ou fazendas, e em mais ou menos 600 municípios. No campo, o predomínio do tráfico humano, do trabalho escravo, são as lavouras do agronegócio, a pecuária e as carvoarias. Já na cidade, e é bom lembrar que o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, de seres humanos, nos últimos 2 anos, ele passou a ser mais da metade na zona urbana, na cidade. Eu costumo dizer, no asfalto também tem escravidão. E a construção civil e as fábricas de confecção são as que mais predominam a existência da mão de obra de trabalho escravo. É bom lembrar que o estado de Goiás, ele participa com 22%, é uma vergonha para o estado de Goiás, 22% do tráfico de seres humanos dentro e fora do Brasil para fora, 22% é a partir do estado de Goiás. Eu lembro que de cada 4 mulheres que vão para a Europa para se prostituir, uma é goiana. E eu lembro ainda também que o tráfico humano, de cada 4 pessoas, em cada 4, uma é menor de 18 anos. E ainda é bom lembrar que, devido a grandes pressões nacionais e internacionais, a partir de 1995, o governo reconhece a existência de trabalho escravo no Brasil e assume legalmente, através de algumas legislações, a erradicação da mão de obra de trabalho escravo. Em 2004, um tratado internacional sobre tráfico humano reforça a política nacional governamental de combate ao trabalho escravo. Agora, quem tem feito mesmo para valer esse trabalho é a Comissão Pastoral da Terra, é o Ministério do Trabalho e Emprego um pouco, e também a Polícia Federal e alguns órgãos governamentais. Mas o importante mesmo para nós é entender que a raiz disso tudo está no modelo econômico cuja opção da sociedade é feita. Eu costumo dizer que é um modelo capitalista. A gente fala que é o sistema capitalista, que é melhor se chamar de modelo capitalista. Aquele modelo que troca as pessoas por mercadoria. Aliás, torna as pessoas mercadoria. Você já pensou, você olhando no espelho e se perguntando qual o valor que eu tenho em reais, em dólares, em euro? Pois bem, é coisificar as pessoas, é mercantilizar as pessoas. Essa é a raiz do tráfico humano. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Há 34 anos atrás, a América Central estava vivendo em momentos muito conflitantes, sobretudo pela tentativa de domínio, de predomínio das botas dos Estados Unidos. E é nesse contexto que houve, inclusive, tentativa de revolução, de virar a mesa, de virar um pouco. E é esse contexto da existência de muita gente empobrecida em El Salvador que foi assassinado o arcebispo de São Salvador, da capital de El Salvador, Dom Oscar Romero. Ele que, inclusive, é interessante agora na Quaresma, onde a gente fala muito de conversão,
ele mesmo testemunhou que foi um convertido. Mesmo enquanto bispo no início, ele não era um grande defensor, um grande lutador e um grande promotor dos direitos das causas dos pobres, não. Foi convivendo com as pessoas empobrecidas que gradativamente ele foi se convertendo. Oxalá cada um de nós também nos coloquemos a caminho da conversão. Dom Oscar Romero, eu costumo dizer, é um santo Oscar Romero, é um grande lutador dos direitos das pessoas e das comunidades. Aliás, o Papa Francisco tem inclusive até feito alguma referência. Oxalá seja um dos santos da América Latina, hein? Oxalá. Mesmo sendo em espanhol, eu convido a você a ouvir com atenção uma mensagem de Dom Oscar Romero. É em espanhol, mas você vai conseguir entender. As palavras estão bem claras, bem nítidas. Prestem bem atenção. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. A lei imoral, nos ensina Dom Oscar Romero, ninguém deve cumprir. Portanto, minha querida, meu querido, frente a cada lei, a gente deve se perguntar: essa lei é imoral? Caso seja imoral, não se preocupe, não precisa nem deve ser cumprida. Aliás, é um ensinamento dos chamados padres da igreja, não é? Um outro pensamento do mesmo arcebispo: obedecer, acima de tudo, a lei de sua consciência. Isso dá uma certa relatividade, é verdade, mas ao mesmo tempo dá uma certa liberdade para que a gente não fique apegado ou escravizado às leis. Terceiro e último pensamento que eu gostaria de destacar aqui de Dom Oscar Romero é que diz ele: a igreja não pode ficar calada diante de tanta violência. Você também é igreja. Não se cale diante de tanta violência. O tráfico humano é um dos grandes atos violentos. Desrespeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana. A temática da campanha da fraternidade desse ano, que é sobre o tráfico humano, particularmente sobre o trabalho escravo, sobre o tráfico de pessoas, de seres humanos, sobre a mudança de valores da pessoa humana para a mercadoria, é um tema muito profundo, bastante polêmico, exige mais aprofundamento, exige mais conversa, exige mais estudo e, sobretudo, exige mais atitudes humanas, humanitárias e cristãs.
No entanto, nosso tempo já está se esgotando, fiquemos por aqui e certamente daremos continuidade a essa temática. Procure você também em suas bases sociais, familiares, enfim, no seu cotidiano, nos seus contatos, divulgar essa mensagem. Abraço, gente, tchau, beijos e até o próximo Evangelho e Cidadania, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação: Frei José Fernandes. Cidadão, ou por Deus não fui feito